Olá, minha gente, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, a mais uma grande live aqui no nosso canal. Bem, o professor Fábio Sabino participou recentemente de mais um podcast e neste ele foi convidado a trazer alguns esclarecimentos. Podemos chamar de os bastidores de um circo que na verdade pegou fogo. Aquele encontro do professor Fábio Sabino com Tassos Licurgos e o chileno, que deu pano para manga. Nós assistimos aqui vários cortes, vários canais, vários influencers, acadêmicos que se propuseram, cada um dentro de sua competência, apresentarem suas visões sobre aquilo que aconteceu, que, a meu ver, na verdade, é uma vergonha para o debate público, né? Principalmente quando nós vimos ali um pastor evangélico que ganhou uma projeção na velocidade da luz na plataforma YouTube, se apresentando como o grande leão refutador de ateus, e teve que usar um contorcionismo estratégico para não sair pior do que saiu. Mas tudo bem. O professor Fábio Sabino, então, nesse podcast, foi convidado a trazer alguns esclarecimentos dos bastidores. Nós estamos fazendo esta live, são 23 horas e 12 minutos. Para você que vai assistir amanhã, no caso, no dia 16, você pode deixar o seu comentário aqui, o que você achou das ponderações do professor Fábio Sabino. Lembrando que, diante das novas normas, exigências da plataforma YouTube, sobretudo para conteúdos reutilizáveis ou React, eu terei que ficar aqui, ó, nessa mesma posição que eu estou, interpondo a imagem para que a gente não tenha aí outros transtornos, se é que não vamos ter mesmo assim. Então, vamos saltar o conteúdo e vermos o que o professor Fábio Sabino falou. Vamos lá. Nosso amigo Júnior Master, né? E se pudesse falar um pouquinho desse episódio de ontem, que já está repercutindo, né? 30 mil visualizações de ontem para hoje. Professor, muito obrigado novamente pelo convite. Boa tarde, boa noite aí para todos os telespectadores. Eu também não sei o horário os quais vocês assistirão essa transmissão, mas obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Obrigado. A reciprocidade é a mesma, viu? Obrigado. E o dia de ontem foi meio conturbado, porque eu tinha solicitado se existiria algum tema, algo propício para o debate. Era eu, o Tassos e o chileno. O chileno, você lembra o nome, não? A gente conhece ele como chileno. O chileno. É, o chileno. Eu esqueci o nome dele, mas o pessoal conhece ele como chileno. Ele é de alguma denominação? Não, ele é ateu. Ele é ateu? Ele é ateu. Caramba. E aí colocaram na thumb que eu também era ateu. Eu falei, não, gente, eu não sou ateu. Eu sou crente, não sou cristão, mas eu sou crente. Já fui cristão da Assembleia de Deus, depois eu trago alguns detalhes sobre isso. E aí sentamos, e aí o tema era Deus existe. Só que não tinha me passado o tema. O tema foi sugerido, não sei em qual momento da transmissão, e aí ficou complexo. Por quê? Porque até então eu estava entendendo que, se Deus existe, para um pastor, que era o Tassos, faria uso da Bíblia. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, e eu sou especialista em interpretação de texto, especialista em exegese. E eu não sou especialista em filosofia, não lido, porque eu estudo muito a exegese, é papirologia, é manuscritologia, é patrística. Às vezes algumas pessoas pensam que o campo da exegese é um campo simples. Não, é um campo muito complexo. E talvez por essa complexibilidade, o pastor, que é cristão, não quis adentrar a minha área de especialização. Então foi conturbado nesse sentido, porque eu pouco participei, pouco indaguei, ou seja, a live toda ouvindo. E o chat bombando, mais de 3 mil pessoas assistindo em tempo real. Perguntando, coloca o professor. Deixa o professor falar, entra na Bíblia, muda o tema, faz isso, faz aquilo. Infelizmente não foi o ocorrido.
E aí chegou um momento, o Collor se retirou, parece que ele tinha um compromisso, e aí sim. Aí ficou eu, o chileno. A gente precisa deixar uma coisa aqui clara. E isso está lá no conteúdo original para todos verem. Existe aí umas pessoas com dores de cotovelos, né, recalcadas, que são adversários assumidos do professor Fábio Sabino. E olha que interessante. Eu e o professor Fábio Sabino divergimos de muitos assuntos. Inclusive, vai ter momento, inclusive eu vou propor, já até comentei aqui, um debate para a gente discutir uma visão mais profunda e científica da Bíblia, porque o Sabino trabalha mitos comparados, como ele mesmo falou, a exegese mais amplamente histórico-gramatical. Eu, apesar disso, vou pelo indiciarismo, por um estudo mais histórico-social, intertextual das tradições. Vamos chegar ao mesmo lugar por caminhos distintos e com objetivos, claro, distintos, que é trazer uma compreensão do que possivelmente tenha sido os textos. Mas veja, vocês não me verão desmerecendo o professor Fábio Sabino, por exemplo, por ele não dominar a filosofia, a linguagem, a analítica, a ontologia, a ontoteologia, a antropologia cultural, evolutiva. Enfim, ele é bom, e é bom pra caralho. Já vamos sair do meu canal porque eu falei é bom pra caralho. Ezequiel. Felipe Praciano. Essa altura alguém já vai pular daqui pra patotinha porque o professor não pode mais xingar. O Sabino é foda. Cara, a gente tem que reconhecer que a pessoa é boa naquilo que ela se propõe. Vocês estão conseguindo entender? É boa naquilo que ela se propõe. Então, ficar com dor de cotovelo, sabe? Teve um camarada aí, cara, de boa, que fez uma thumb desrespeitosa, chamando o Sabino de leigo. Colocou o Tassos Licurgos, que é um acadêmico, que é um pastor evangélico, faz parte de uma academia conservadora e que não faz uma pesquisa científica da Bíblia e das religiões antigas. Isso é fato. Ele é teólogo. Vocês estão conseguindo entender? Precisa disso, gente. Precisa descer este nível. Aí o cara colocou na thumb o leigo com o acadêmico. Sabe? Aí, ou seja, o cara tem dor de cotovelo. Eu vi aqui pessoas que foram honestas. Tem até gente que teve problema comigo aqui no YouTube, vocês sabem, fez abordagem, maravilhosa. Cada um dentro de uma visão e sempre de forma respeitosa. Eu desafiei o Tassos Licurgos, está de pé para um debate, onde ele quiser, o horário que quiser, e aí ele vai ver que se o Sabino não é da área, eu sou. E ele pode escolher o canal. Entende? Não, escolher o canal não, ele vai fazer num canal que eu vou indicar. O moderador é dele. Então, assim, gente, chega a ser vexatório, sabe? Se vocês verem os comentários que estão aí neste vídeo, deste canal, que é o Diálogo Livre Oficial, cara, vocês vão ficar de boca aberta. Entende? Por isso que o professor vai assumir uma posição que, ao chegar no Espírito Santo, a gente vai correr atrás. Eu vou ter meus colegas lá que falaram que vão arrumar lojas para patrocinar, para ajudar. A gente vai montar uma estrutura para receber em nosso estúdio, claro, acadêmicos de alto nível. A Unido, eu tenho colegas na Unidos, tenho alunos, entende, que estão fazendo cursos lá, tem outras instituições, entende? E aí a gente vai começar a fomentar o debate e ver se essas pessoas querem mesmo debater, ou será que é só no curralzinho deles? Deu para entender? Então você que está chegando agora aí, o Ezequiel, o Anderson Oliveira, tem mais quantas pessoas? Mais 13 que não deram um boa noite aí para mim, talvez não possam dar. Tem muita gente que trabalha, né, nesse horário, muita gente. Eu saí hoje, eu expliquei para vocês que eu voltei a uma prática que eu não deveria ter parado nunca na minha vida, que é o futebol, e acabei voltando com uma lesão, meu tornozelo está inchado, galera, inchou tudo. Até se eu mostrar como é que está a minha perna, né, fui usar uma chuteira lá com uma trava um pouco grande, pisei em falso e acabou para mim, infelizmente, né, 49, o cara ainda brinca, mas deu bobeira, né.
Então, mas tem muita gente aí, porra, da madruga, que trabalha, o Ezequiel mesmo é vigilante, né? Tenho outros colegas também. Então, eu só tenho aqui a agradecer o carinho de vocês. Decidi fazer essa live agora porque me mandaram este vídeo, me mandaram um vídeo do Leonardo Andrade. Leonardo, um abraço, Leonardo. Continue seu trabalho. Hoje eu vi você um pouquinho titubeando aí, mas você falou umas coisas que eu achei muito interessante. Eu queria que o Leonardo viesse aqui no meu canal para a gente colocar os pingos nos is. Lá no canal do César, Leonardo, entre em contato comigo aí se assistir aqui a minha live, porque você falou umas coisas que só corroboram, apesar de serem positivas, para a nossa perspectiva indiciária da Bíblia. Sabe quando, Leonardo? Quando você falou lá, passear pela terra significava uma perspectiva clara dos governantes, né? Porque eu defendo a tese dos homens como deuses, Leonardo. Na Bíblia hebraica. Vai ser legal o Leonardo vir aqui bater um papo comigo. Ok? Mas vamos, vida que segue, vamos lá. O Sabino, tem gente chamando o Sabino de mentiroso. Cara, tá lá o vídeo, a live. E vocês têm que lembrar uma coisa. A audiência que o canal lá teve, eu avisei isso antes, não falei? Quem lembra? Podem me desmentir, não vão me desmentir porque eu tenho um vídeo gravado no dia 7, uma live que eu fiz no dia 7, deram 88 pessoas fixas, às 4 da tarde, tá aí para todo mundo ver, chegando a 3 mil e poucas visualizações, quase 4 mil visualizações. Foi top. Top das galáxias. Eu previ tudo que ia acontecer. Eu disse, o Sabino vai levantar esse canal. Mas, cara, o canal já tem 300, né? E poucos mil, vocês podem ver lá. Mas veja que do conteúdo não teve um igual. Pode ver. E o povo que foi para lá não foi por causa do Tarsus, não. Foi por causa do Cigano e do Sabino. Podem acreditar. Por causa do Cigano e do Sabino. Tá bom, gente? Então, chamar o cara de mentiroso. Eu vou mostrar aqui alguns comentários vergonhosos da pessoa do professor Fábio Sabino. Entende? Vamos lá, vamos ouvir o mestre aí. Grande Sabinão. Eu estou acompanhando vocês pelo celular. Ok, pessoal? Porque eu não consigo, se eu for compartilhar a tela aqui, vai dar ruim, tá bom? Então, eu estou acompanhando vocês pelo celular. Cadê? Opa, aqui, vamos lá. Vamos soltar o Sabino aí de novo. E o Júnior. E aí começamos aí o chileno fazendo algumas perguntas bíblicas, o Júnior também. Aí eu entrei um pouquinho na esfera bíblica. E está repercutindo até agora. Fiz uma live hoje, um react, a respeito dessa questão que aconteceu ontem. O fato dele não ter aceitado discutir a existência do Deus bíblico, que é uma coisa que ele serve. E eu queria trazer alguns contrastes a respeito do... Veja, eu não falei isso, Ezequiel. Quem aí assistiu a minha live, que eu estou de óculos, foi feita na rua, no dia 7. Veja, eu disse que isso ia acontecer. Eu falei, olha, o Tassos Licurgos, ele vai criar primeiro o que se chama silogismo. Já expliquei para vocês o que é. Depois eu disse, ele vai tentar fazer o que a gente vai chamar de aproximação análoga do Deus que ele pressupõe que existe. Como ele defende o Deus da Bíblia, ele não vai entrar num debate sobre a existência de Deus a partir de uma perspectiva da Bíblia. Está lá. No dia 7 eu falei isso, depois falei no dia 8, e no dia que eu estava transmitindo a live eu falei, eu acertei tudo. Por quê? Porque ele é apologeta. Ia pegar mal para ele o Sabino expor que o Deus da Bíblia, que ele diz que existe, porque ele é um pastor. Se ele é um pastor, ele tem que acreditar num Deus. Então qual é o Deus que ele acredita? É o Deus da Bíblia. E não adianta, ele ia entrar num problema sério com o Sabino por uma razão. Porque quando ele dissesse assim, mas o Deus da Bíblia é o Deus universal, os outros são, como é que se chama? Significações. Mentira! Mentira! Porque o Deus da Bíblia é uma invenção, é um mito etiológico. Você entendeu? Então ele sabia que, na verdade, o Sabino seria um trator de esteira, rolo de carneiro. E o negócio não ia ficar bom. Vocês entenderam? Eu já tinha previsto. O Deus bíblico, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi essa. O senhor, então, acredita que só existe um Deus, e esse único Deus que existe
é o Deus inserido na Bíblia? Ele falou, sim. Falei, então você acredita num Deus mentiroso? Aí já foi um espanto. Não, a gente não está para tratar de assuntos bíblicos. Aí eu falei, Ó, vamos lá. Nesse ponto aí do Sabino, eu tenho que discordar. Uma coisa é tratar a existência de Deus, o Deus bíblico, ou se ele é mentiroso. Se é mentiroso ou não, já é outro tema. Nesse caso, eu discordo do professor Fábio Sabino. Ou seja, no primeiro momento, a premissa que o Sabino levanta ela é plausível, lógica, objetiva e coerente. O cara acredita na existência de um Deus. Ele é pastor. Diz que Deus existe. Que a terra foi criada do nada. Deus se manifestou. Então, uma coisa é discutir Deus existe e uma coisa é discutir a moralidade de Deus. Então, neste ponto, neste quesito, eu discordo do Sabino. Neste quesito, o Tasso está correto. Mas ele aproveitou o gancho do Sabino para poder dizer, não, o tema era a existência de Deus. Então, no primeiro momento, a proposta do Sabino ela tem fundamento. O que não tem fundamento é discutir se Deus é mentiroso ou não. Aí já é uma questão moral, já é parte para uma ética e moralidade a partir de uma perspectiva ontoteológica e não teológica. Porque teológica não dá nem para pensar. Por quê, professor? Ontoteológica. Porque se estuda o ser de Deus. Ok, presumindo ideia. Se estuda o ser de Deus presumindo ideia, você vai ter que lidar com os chamados atributos. Então já é outro assunto, já é outro tema. Isto já é outro tema. Agora, o Deus da Bíblia existe? O Tarsus defende a existência de Deus. Qual era o tema? Deus existe? Bem, ele tem que categorizar o Deus que ele propriamente defende que existe. Então o Sabino, inclusive, teve um momento que ele falou, mas peraí, Deus existe, mas nós temos muitos deuses, qual é o teu Deus? O Sabino está correto, porque o Deus hindu é um, o Deus sumeriano é outro, o Deus fenício é outro, só no período da Bíblia hebraica, do desenvolvimento das civilizações mesopotâmicas, tem Deus para todo tipo de gosto. É interessante que todos eram deuses superiores do panteão. Por exemplo, o panteão cananeu também tinha um deus chamado El-Brit. El-Brit significava Deus da aliança. O panteão, veja, caldeu, também tem qual, professor? O Baal-Brit. O que era o Baal-Brit? O Senhor da aliança. E o Javé? Não, o Javé é mentiroso. Então, já é outro tema. O Javé é um mentiroso. Por quê? Porque o Javé, ele não surge como o Senhor da aliança. Ele era apenas um líder tribal. Ele faz parte de uma estrutura etiológica que vem se desenvolvendo do sul da Arábia, lá de Midian, como um guerreiro protetor, e depois, sim, ele percebendo que todos os líderes tribais se consolidavam a partir de pactos, ou seja, uma aliança, ele decide, então, fazer uma aliança com quem? Com Israel? Não. Por que ele não faz aliança com Israel? Porque Israel é o norte. Israel é composto por grupos tribais dentro da estrutura da Síria Efraimita. Vocês estão entendendo? Já os judaítas, que são aqueles que vieram de Midian, propriamente, e tentaram iniciar um projeto de colonização e de centralização de poder econômico e político, este já é outro grupo. É esse grupo que precisa, para atrair o povo do norte, transformar o Deus, o Deus Javé, num Deus da aliança. Então, veja, qual é o problema? O tema era a existência de Deus. Então, 90% da premissa levantada pelo mestre Sabino, ela tem fundamento. Se o Sabino dissesse ali para ele, não, tudo bem, então nós não vamos discutir se Deus é mentiroso. Ok, ficaria 90%. Ele não iria debater do mesmo jeito com o professor Fábio Sabino. Então, mestre Sabino, eu sei que você sempre acompanha também o meu canal, e eu tenho essa, vamos dizer, liberdade. No primeiro momento, 90% das suas premissas, elas realmente têm fundamento. Peraí, você não acredita no Deus da Bíblia? Inclusive, eu assisti um vídeo teu que você disse que Deus criou tudo do nada. Por quê? Porque se presume a existência de Deus, se presume logo um ser criador. E, portanto, eu preciso trazer uma abordagem para
discutir. Se ele criou tudo do nada, como o Tasso acredita que o Deus que criou tudo do nada é o Deus da Bíblia. Então ele foi estratégico. Assim, eu não posso empregar a palavra que eu quero, porque agora tudo virou motivo de processo. Lá em 2017, eu fiz um vídeo falando sobre a judicialização que o Brasil passaria da linguagem. Fui o primeiro acadêmico brasileiro a falar. Nós corremos um risco daqui para frente, 2017. Isso está lá no meu Facebook para todo mundo ver. Aliás, também está no meu livro O Antagonismo do Estado. Eu disse, cuidado, nós estamos correndo um risco de judicialização da linguagem. Qualquer tipo de emprego que você for usar, você poderá ser configurado uma ofensa ou injúria. Toma cuidado, porque a linguagem que está dentro de uma estrutura de significado e significante perdeu o sentido. Ok? Tudo está bestializado. Vou te dar um exemplo. Na minha época, quando você chamava alguém para pancada, brigando, né? Eu nunca fui de brigar, mas a gente tinha nossas apostas, as nossas rinhazinhas, a gente falava, pô, mó cagão. Falava assim mesmo, pô, mó cagão. Qual era o sinônimo de cagão? Mó medroso, mó fujão. Hoje, se você chamar alguém de cagão, o cara vai te processar. Vai chamar de covarde. Virou sinônimo. Não, porque eu sou um acadêmico. Eu sou uma pessoa, uma autoridade. Porque eu sou uma autoridade, me chamou de covarde. Como é que é? O Breno Altman foi processado porque chamou Lages e perdeu a ação de covarde. Olha que ponto. Gente, que desgraça de país é esse? Romário, que país é esse, Romário? Felipe, que país é esse, Felipe? Professor Fábio, Ministério da Razão, muito boa noite, está aí com a gente também. O professor Fábio está aqui com a gente, ele não vai fazer live hoje, não. O Vaney Burker também está aí com a gente, obrigado aí pela presença de vocês. O Egroge, que é o Jorge ao contrário, tá meio sumido, né, Jorge? Tá meio sumido, né? Vamos lá, vamos deixar o Sabinão falar aí. Falei, como assim não? Vai tratar no aspecto filosófico. Eu falei, não, mas eu não sou filósofo. Eu sou teólogo, sou exegeta e hermeneuta. Então, o campo que vocês vão entrar aqui não tem nem como eu contribuir. Mas quando ele deixou as deixas, né, um pleonasmo que eu usei aqui agora, as deixas, que aí retratava e fazia algumas citações de versículos, rapidamente eu falei, para aí, vamos analisar esse versículo. Ou seja, o cara está corretíssimo. Isso aqui foi Tramontina. Eu, na hora, eu percebi. Se vocês verem, eu não estou... Gente, tudo que eu falo... As pessoas... Hoje eu fui chamado de arrogante, fui chamado de prepotente de novo. Simplesmente porque eu chamei a atenção de uma pessoa que veio dizer, não, mas porque você xinga palavrão, porque eu não gosto disso, que eu não gosto daquilo. Mas quando a minha mulher foi hostilizada, a mesma pessoa não sequer mandou um áudio para minha mulher, sabe, para ter um mínimo de sensibilidade e sendo mulher. Ah, vá para casa do cacete. Para casa do cacete, eu vou ficar agradando, eu não agrado minhas irmãs, não agradei eu, hein? Então, veja, o Sabino, eu falei na hora. Quando ele começou a citar texto bíblico, eu falei, ah, peraí. Ele chegou a usar Paulo. Ele chegou a falar do cristianismo como fundamento, que o cristianismo... Eu falei, mas peraí, o tema é a existência de Deus, mas o cara está querendo dizer que o cristianismo... Ele chegou a usar... Ele confundiu falsibilidade com vericabilidade. Eu falei, cara, mas peraí, o cara que disse que era para debater a existência de Deus já está usando a Bíblia para legitimar uma narrativa? Depois ele usou outros temas. Aí quando ele usou, eu falei assim, podem ver que eu falo na hora assim, será que o Sabino e o chileno não vai dar um corte? Por quê? Não era desrespeitoso, porque estava livre o debate. Então, se eles permitissem o Tassos continuar falando, observe, ia dar o ar de que o Tassos estava massacrando. Quem assistiu a minha live aqui, quem assistiu aí, comente. Quem assistiu? João, você assistiu, João? Aquela live, João, que eu fiz, o João participou com a gente aí. Daqui a pouco eu libero o link aí para a galera da madruga. Então, eu falei, eu posso pegar o exato momento que eu falei assim, ué, gente, será que o Sabino e o chileno vão ficar quietos, não vão cortar? Eu acabei de falar, Sabino foi lá e pau. Aí ele, não, ué, mas peraí, quer dizer que para ele o assunto pode sair, então, do tema existência de Deus e para a Bíblia. Por quê? Porque o Tasso, ele tenta defender, inclusive ele foi falar de ontologia, cara.
eu já disse, alô, você que é filósofo aí, o chileno breve vai estar com a gente aí. Hoje eu mandei uma mensagem pro chileno, ele me deu aí o dia da agenda dele, a gente vai tentar combinar. Eu falei assim, gente, peraí, vai estar aqui também o Lael Santos, tá, de Leiria, Portugal, um dos maiores filósofos que eu pude conhecer, um cara fenomenal. Eu falei assim, peraí, gente, o que tem a ver ontologia com Deus? Agora, ontoteologia, sim, porque você vai estudar as concepções humanas que os homens deferem sobre a ideia de Deus. Aí você tem uma ontoteologia. Mas ontologia é apenas o estudo do ser. E aí você se autorrefuta. Porque se Deus é uma ideia, não é um ser. Você está entendendo? E se você concebe a ideia de que Deus é um ser, é infinito. Logo, nada se poderia atribuir. O infinito é um inalcançável. O ser é irregular. Eu sempre explico isso. O ser, veja, é verbo. Ele não tem predicado. Alguém aí conseguiria conjugar para mim o verbo ser? Conjuga aí para mim o verbo ser. Alguém consegue conjugar o verbo ser? O verbo ser não precisa de sujeito. Deu para entender? Agora, eu posso conjugar, ok? O verbo ser a partir de um sujeito. Eu sou, tu és, ele. Aí tudo bem. Agora, o verbo ser não é sujeito. Isso refuta a própria ideia de Deus. Deu para entender? Ah, Deus é um ser. Opa, como assim? Deus é um ser? Hã? Aí, quando você vai lá para o Êxodo capítulo 3, eu serei o que serei, você vai perceber. Ani, Iriel, Iriel. Você tem o pronome do caso reto, ani. Ok? Mais o verbo ser, ó. Você precisou de um sujeito. Se Deus fosse o sujeito do ser, não precisaria ter um verbo como complemento. E justamente um verbo irregular, porque o verbo ser é irregular. Eu teria que dar uma aula para o Tasso Licurgo de linguística também. Ok? Não só de língua portuguesa, de língua hebraica, do grego. Entende? Se bem que no grego o verbo emi tem uma outra dimensão, mas no hebraico, o verbo irre, em hebraico, tem outra dimensão. Você está conseguindo entender? Conjugue. Você não consegue. Beleza? Vamos continuar aqui. E eu lerei daqui a pouco os comentários aí. Quem puder, eu sei que está na madruga aí, olha, 11 horas e 39 minutos. Se puder compartilhar, tem muita gente aí que curte a madruga, ok? Eu daqui a pouco vou ter que fazer uma comprensa aqui no tornozelo. Você citou. E assim foi um bate-papo. Teve momentos acalorados no debate, que aí até o chileno comenta. Olha, eu já pedi desculpa ao Sabino, já falei com o chileno e com todos. Não teve debate. Esse é algo que a gente precisa deixar claro. O que houve foi um embate. Há uma diferença entre debate e embate. Então, me desculpe, mestre Sabino, chileno, ok, os colegas. A gente não pode vender isso como debate. Não teve debate. Teve um embate. Debate, não. A única coisa que não teve entre vocês foi debate. Ok? E aí não é porque eu quero ser um puritano da linguagem, do discurso. Não. É que não teve debate. Teve um embate. Né? Às vezes a gente usar essa nomenclatura para ter aquela dimensão publicitária. Não teve debate. Quem perdeu foi o público. Um brilhante manuscritólogo, crítico textual, do outro um filósofo de uma envergadura incrível e do outro um teólogo que, para a sua apologética, está entre os melhores. E eu tenho que reconhecer. Não gosto tanto da sua característica, eu tenho mais admiração
pelo Augusto Vailate, mas a gente tem que reconhecer que para a apologética teológica, ele pode pegar aí esse grupinho aí e colocar no bolso. Mas, infelizmente, encontrou um pária que não ia deixar passar em branco, né? Assim, ele ficou meio assim. Eu me exaltei um pouquinho. Eu falei: ó, você tá fugindo das minhas perguntas, por quê? Por que você está saindo pela tangente? Não, você não pode usar de homem. Aqui é um bate-papo. Eu sei que é um bate-papo, mas eu estou fazendo perguntas, você não está me respondendo nenhuma delas. Assim o senhor complica. Enfim, resumindo, aí o que eu fiz? Bom, já todas as perguntas que eu fizer não serão respondidas, eu me calei. Eu falei: então, participem vocês, e fiquei na mesa. Só prestigiando, ouvindo, prestando atenção, e assim foi. E assim terminou depois do episódio. Na verdade, pessoal, todos os créditos aí ao Diálogo Livre. Espero que não reivindique o conteúdo, ok? Sucesso na trajetória e atividade de vocês, mas vem aquele momento que eu não poderia, claro, deixar de mostrar para vocês, que são os comentários, pessoal, tá? E aí eu acho que é muito importante vocês participarem nesse momento comigo, porque, assim, é algo que tira ao ridículo os comentários, beleza? Então a gente vai fazer assim, ó, vamos colocar aqui os comentários um pouquinho maior, beleza? Eu vou tentar me diminuir aqui um pouquinho, vou até tirar minha Live Pix aí, ok? Eu tô tão preocupado com a contribuição de vocês que eu nem pedi aí para vocês quem pode contribuir, mas não tem problema não. Vamos lá, eu vou ficar um pouquinho pequenino aqui, eu acho que já é suficiente. Posso fechar aqui o inscrever um pouquinho, né? Para não atrapalhar, e depois a gente resolve isso aí. Vamos lá. Olha bem, Elias Moura, 6.307. Vamos ler. Olha esse comentário aí. Olha este comentário aí, gente. Pode parecer piada. Olha o primeiro comentário. Vocês estão vendo alguma coisa de anormal nesse comentário? Cara, quem é Abrantes? Quem é Antônio Abrantes? Saiu de onde? É um youtuber aí que fica pendurado aqui na plataforma, que pesquisa, que estuda, tem a atividade dele. Não sei, nunca obtive nenhuma informação. Deve ser professor de youtubianos. Só se for professor de youtubianos. Ok? Professor de youtubianos. Porque agora, se o Olavo de Carvalho virou professor, hoje qualquer um vira professor. Basta vir para a plataforma YouTube, começar a falar alguma coisa, ok? Ler alguns livros, algumas coisas, ler umas gramáticas, não precisa passar em uma instituição de ensino e pronto, tá tudo certo. É professor. Ok? Não estou dizendo que ele não tenha histórico, eu só estou dizendo. Agora, olha o que esse cara diz. Sabino foi desmascarado pelo professor Antônio Abrantes. Eu queria que ele me mandasse esse vídeo. Se foi, eu seria o primeiro a falar: olha, parabéns. Vocês viram aqui. Gente, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu não massageio, sabe que ninguém vai me aliviar. Ninguém vai me aliviar, pelo contrário, ainda mais a turminha aqui do YouTube que tem um recalque pesado com o professor. Você sabe que para debater comigo tem que ter muita bagagem mesmo, não adianta vir dando carteirada. Então, é melhor criar uma patotinha e tentar ridicularizar o professor do que falar assim: não, porra, vamos. Agora, vamos ver o outro. Inclusive, eu não vou nem ler o outro nome que essa pessoa citou, porque eu também não conheço como nada. Não conheço como nada. E disse que correu do debate. Eu queria também. Ou seja, eu queria saber. Correu? Aí vamos ler aqui um comentário mais ou menos, que é do Raul. É o que? Não está dando para ler direito. Nime. Raul Nime. Mas o Sabino, olha bem, é ateu. É ateu do Deus cristão, do Deus bíblico. Da mesma forma que todo cristão
é ateu dos deuses gregos ou hindu. Não, querido, a gente tenta fazer isso aí. Não, não, não. Ateu é ateu. Sabino não é ateu. Ok? Pelo menos ele diz que ele é Deus. E que para mim não está errado, não. Ok? Então, assim, uma maneira de tentar dizer assim, não, então o pastor estava correto, porque não, 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 ele não é ateu. Ok? Ele não é ateu. Você pode não acreditar no... Por exemplo, você pode não acreditar no Deus Brahma. O ateu é que não acredita em Deus nenhum. Então não tem essa de não acreditar no Deus bíblico. Não, ateu é quem não acredita em qualquer Deus. Ele não concebe a ideia de Deus. O Sabino não é ateu. Ok? O Sabino não é ateu. Vamos lá. Aí... Sem contar os fakes, tá, gente? Sem contar os fakes, né? E tem muita gente aí com conta fake. Esse Fábio Sabino... Aí aqui tem olha um comentário, ó. Esse Fábio Sabino é um monstro do conhecimento na área. Muito top. Aí o Dark... Quero ver o Sabino e César Cavalcante debatendo. Vai dar nada, irmão. Bíblia? Bíblia? Aham. Dá nada. Agora, se for outra área, aí o negócio fica estreito. Ai, ai. Adriano Valério, Sabinex top das galáxias. Rayane, e eu não vou ler esse nome todo, não. É Rayane alguma coisa aí. Sabino não é ateu. Aqui, ó. Sabino não é ateu, é apóstata. Aí eu fico pensando, pastores, eu não posso nem falar, né? Abusando de criancinha. Sabino é apóstata. Pastores desviando dinheiro da educação, da saúde, traindo, em terceiro casamento. Pastores enganando pessoas, nem acreditam naquilo que ensinam, porque senão não fariam 1% do que fazem. E o Sabino que é apóstata. Vocês estão conseguindo entender? O Sabino que é apóstata. Pastor que vive... Deixa eu ficar quieto. Ai, 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 ai. Aí alguém disse aqui, pastor fugiu do professor da Bíblia, onde se viu. Ai, Fael Marques, quero ver este Sabino debater com o pastor Elias Soares, conheço. Inclusive tem um vídeo meu aqui onde ele foi falar de dízimo e industrialismo. Tem um vídeo aqui completo, vem aqui assistir. Vai mandar o Elias Soares vir debater comigo. Elias Soares, Saião, essa turma toda. Debater o quê? Vai debater o quê? Gente, deixa eu explicar uma coisa para essas pessoas. Eu acho que eu tenho falado grego. Eu acho que eu tenho falado grego aqui no YouTube. Um dos maiores absurdos que eu tenho visto aqui no YouTube, eu até tenho comentado isso com o professor Fábio Sabino, o Sabino precisa se dedicar um pouco mais na área da filologia, da linguística e da semiótica. Entende? E precisa se dedicar um pouco mais. E eu tenho falado isso para mais gente. Gente, saber o hebraico, interpretar textos, é mais do que saber gramática. O texto, ele é um acontecimento. Ele é resultado de uma efetualidade, de uma inter-relação cultural e linguística. É um fenômeno. Então não adianta você achar que porque você porque está no tronco carne, porque o verbo é conversivo, ou porque isso aqui é um verbo oco, não, porque isso aqui é um ripil, isso está no tronco rifil, não, porque essa palavra é... Gente, isso não é exegese. Eu posso definir os termos, as proposições vamos chamar, da língua, mas é mais do que isso. A língua, ela tem significado e significante. Por isso que tem os léxicos analíticos e a gramática que vai trabalhar a sintaxe. Mas veja, eu posso muitas vezes pegar um texto, como eu disse, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bem, se eu me limitar a uma análise histórico-gramatical, por exemplo,
Eu simplesmente vou acreditar que Deus criou tudo do nada, inclusive o próprio Deus da Bíblia. Olha o problema. Porque por mais que eu venha entender que o verbo bara ali não tem nenhum objetivo e sentido algum, nunca, esquece. Tem o sentido de criar do nada, eu de alguma forma concebo a ideia de um Deus criador, ainda que não seja criando do nada. Por quê? Porque eu fiz exegese, o quê, professor? Histórico-gramatical. Você está entendendo? Agora, quando eu pego o texto, eu esmiuço o texto, eu coloco o texto dentro do seu contexto histórico-social, dentro de suas tradições, e eu entendo a dimensão com que esses textos, por meio de performativos, afirmativos, foram se unificando para se constituir o tessere da palavra texto, porque a palavra texto significa tessere do latim, pronto, eu vou passar a compreender o texto, porque o texto ele tem uma dimensão intencional, objetiva. Ele é comunicante. E é isso que importa. Eu não posso simplesmente achar que, não, porque essa palavra, a palavra roxo, é porque a palavra não sei mais o quê. Igual hoje me mandaram um vídeo do Leonardo Andrade falando de Ezequiel 28 e o cara, enfim. Ou seja, não adianta. O cara pode sair da faculdade, da universidade. Não, eu sou professor de hebraico. Edson de Faria, tá aqui, ó. Eu não posso nem pegar, senão vai apagar minha luz aqui. Mas tá aqui do meu lado aqui. Uma tradução de Emmanuel Tove. Não adianta. E eu acho bonito quando eu vejo essas pessoas, não, porque eu sou professor de hebraico. Não, porque, olha, eu seguro no rolo, igual o camarada lá, né? Não, porque eu seguro no rolo. Como se a exegese lidasse somente com o quê? A decodificação dos termos. Eu expliquei, inclusive, aqui para vocês, dando uma palestra, por isso que quando no meu curso de hebraico, meus alunos, eu deixo claro, ó, vocês precisam entender a dimensão linguística, porque principalmente estão estudando uma língua polissêmica. Aí eu expliquei, ó, vamos pegar aqui a palavra iade, que ela por si só significa mão, mas dependendo do contexto do texto, dentro da construção dialógica que esse texto tiver numa estrutura frasal, ele tem múltiplos sentidos, por intermédio, através de, por meio de, olha só. E ainda quem use, o substitua pela palavra pé, do hebraico, que significa boca. Vocês estão conseguindo entender? Então, do que me adianta saber hebraico? Do que me adianta eu ter um diploma de... eu estudei na UFRJ, eu estudei no Instituto Professor Moshe Gittlen, porque eu produzi... Porra, não é assim. O texto é um acontecimento. Você pode até dominar a gramática hebraica, mas não domina a língua, porra. Você está entendendo? Você pode até dominar, igual eu vi o cara dando carteirada, eu seguro no rolo. Você está entendendo? Porque tudo está dentro de uma estrutura dialógica e cultural. As palavras vão sofrendo mudanças constantes, ela evolui. Vocês estão entendendo? Ainda mais dentro de um berço que a gente chama de berço semítico, né? Que é o berço onde há essas relações cognatas. Então a gente tem que tomar cuidado. Dá para entender? Aí o cara, o César, não, porque eu sei hebraico. Eu vi o César falando, não, porque o César falou que sabia mais hebraico do que... O César falou que sabia mais hebraico do que os alunos do Rabino Mirra. O Saião e a filha do Saião vive lá em Israel. Quando você vai chamar essas pessoas para debater, ou danar, não sabem porra nenhuma. Isso por quê? Porque eu sei o hebraico. Não, porque eu sei a cultura hebraica. Vamos debater o Midrash? Escolha o que quiser. Pardês, o pomar, a gente vai dividir Pshet, Remes, Grush e Sodi. Vamos pegar os Targumim e entender. Por favor. Tá feio. Entende? Tá feio. Hein? E aí, vamos lá, vamos ler aqui. Olha aqui, ó. Aí o Fagner Fernandes, olha aqui, ó. Os recalcados. Sabino é um menino birrento que não sabe perder. Gente, e onde o Sabino perdeu alguma coisa? Aí o outro veio aqui, ó. Deve ser pau mandado. O outro veio aqui, Alexandre, e botou assim, ó.
cara extremamente sem educação, querendo intimidar o pastor no grito. Onde o Sabino tentou intimidar o pastor no grito? Ele teve o direito de falar dele e dizer, mas peraí, pastor, não. Agora o pastor tentou ser um malandrão, tentou ser um espertão. Ele mesmo se refuta. Por quê? Porque quando o Sabino tentou chamá-lo para a Bíblia, ele não quer mais. Quando tentou, foi discutir outro. Assim, não, agora é o cristianismo, agora eu não sei mais o que, agora Paulo, agora... Por favor, gente. E o pior é que eu fico pensando que essas pessoas se dizem evangélicas, né? Elas se dizem evangélicas. Crente não pode mentir, gente. Ok? Entendeu? Por favor. Independente de produção ter errado ou não ter errado. Entendeu? Por favor. Como é que uma pessoa vai para um debate? E outra, foi um erro maldoso. Que não foi erro, foi intencional. Eu não tô nem aí. É gente que quer ganhar dinheiro no YouTube, que é pão e circo. O cara já começou dizendo que só ia ler comentários de R$50. Que respeito ele tem pela audiência dele? Se as pessoas quiserem mandar 50, vão mandar 50. Se quiserem mandar 10, vão mandar 10. Por isso eu disse, o YouTube passou a precificar a audiência. Por isso que eu falei que essas pessoas não têm compromisso com verdade. Elas querem pão e circo. Eu expliquei isso aqui para vocês. Virou negócio. Por isso que eu falei, vocês verão, o meu podcast vai ser uma virada de tabuleiro aqui no YouTube. Ok? Uma virada de tabuleiro. Que você numa programação com 3 mil pessoas, você não tem como ler todos os comentários. Mas eu, por exemplo, com a minha produção no futuro, eu vou dizer, separem sempre pelo menos 2 comentários que não tenham superchats ou perguntas que vocês entendam ser relevantes. Isso é respeitar a audiência. Claro que é. Quando você não está preocupado só com o dinheiro. Deu para entender? Mas virou negócio. Eu falei o caso lá do camarada dos 3 irmãos. Ele esteve aqui no meu chat, estava no chat, participou. Eu falei na cara dele. Falei, porra, vocês viraram empreendedores. Quando vocês tinham lá 20 e poucos mil que ficavam mendigando pessoas para levar no YouTube, mendigavam pessoas para levar no YouTube, o Sabino foi lá, levantou a porra do canal de vocês e ainda me indicou para ir. Vocês não tinham nem 50 mil inscritos. Aí agora ficam dando disco. Aí levam 3 oitão, levam não sei mais quem, levam não sei mais quem, levam não sei mais quem. Vai pra casa do cacete. Viraram empresários midiáticos e youtubianos. Faz um comentário sem superchat lá para ver se vai ler o comentário. Aqui eu leio o comentário de todo mundo, com superchat ou não. Eu não respondo perguntas que eu vejo que o cara quer aproveitar. Né? Às vezes tem gente que quer aproveitar. Aí não dá, né, gente? Aí fica ruim, não fica? Fica. Eita, deu um treco aí. Agora melhorou, né? Bem, o que vocês acharam aí desses brilhantes comentários? E vocês viram lá, mandaram para mim, pessoal, como eu falei, mandaram para mim um vídeo e eu não reajo. Professor, mas por que você não reage? Eu não reajo porque eu não vou dar palco para doido dançar, porra. Você acha que eu vou dar palco para doido dançar? Vou nada. Professor, o senhor não dá palco para doido dançar? Não, dou não. Eu? Vai esperando. Vai esperando. Vou destacar aqui agora o chat. Só vou liberar o link para quem falar que vai subir, porque eu não vou abrir aqui um link, ok? Para pessoa que não for participar. Se for participar, professor, quero participar sim, quero interagir, quero dar o meu pitaco no Piteco, no Pitacaios. Ó, vou pegar aqui. Espera aí, gente. Ó, a gente vai trazer aí, ó. A galera tá comentando legal. Será que eu vou conseguir ler aqui, gente, os comentários um pouquinho menor? Eu acho que deu aí, ó. Aí, ó. Eita maravilha nos meravéias. Aí, ó, dá para ler aí alguns comentários aí, ó.
Vou me diminuir um pouquinho aqui. Inclusive, pessoal, quero notificar aqui a vocês, tá? Que nós estamos sob nova produção. Os interessados em comprarem os nossos livros, por favor, ok? O prazo de entrega é de 10 a 12 dias para o Sudeste, Norte e Nordeste, 19 dias no máximo, beleza? Meus livros são esses que estão passando aí, ó, para vocês. Deixa eu me dar aqui destacado. Tem a nossa coleção que está bombando aí, os interessados, ok? Estudos exegéticos aprofundados, beleza? Da Bíblia Hebraica, ó, aproveite a oportunidade, R$220, são 6 volumes. Vamos lá, vamos ler aí os comentários dos nossos colegas, vamos ver aqui o que tem aqui para ler aqui. O Ezequiel, boa noite a todos, o Anderson, boa noite. Bora para cima, professor, o professor Fábio deve estar aí com a gente ainda, o Oneiborg, eu não vou pronunciar, não sei que é que se pronuncia esse nome não. Boa noite. Eu assisti a live, professor, só peço desculpa, eu não sei, é o que? Você é austríaco? Você é o que? É russo? Quem afirmou que o Sabino é mentiroso demonstra total inconsciência dos critérios necessários para que o termo verdade possa ser legitimamente aplicado. Sabe, Felipe, você está querendo exigir demais também, né, Felipe? O Jorge, o Egroge, o Jorge, opa, ele também não disse o opa também, não falou mais nada, né, Jorge? O Romário José Cruz Batista, boa noite para todos do chat, boa noite, professor. Tantos debates verdadeiros, desperdícios de energia, teriam sido evitados se as pessoas tivessem aprendido que há uma diferença fundamental entre linguagem e realidade objetiva. Felipe continua dizendo, antigamente pessoas se ofendiam com extrema facilidade. Eram chamadas de manteiga derretida ou feito de porcelana. Vai falar hoje, Felipe. Vai falar hoje. Agora existe algo na base do judiciário que é chamada de subjetividade da honra e da moral. Basta o camarada dizer, não, mas eu me ofendi. Você não pode falar, não, eu me ofendi. Eu fui chamado de careca, eu fui chamado disso, eu fui chamado de tudo quanto é coisa. Veja, até quando eu fui chamado de mentiroso, eu não esquentei a cabeça. Porque de tudo, quando a pessoa está chamando de mentiroso, quem tem que provar é quem chama, né? Foi igual quando fizeram comigo. Prova que eu sou mentiroso, prova que eu sou mentiroso. Ah, é? Ponto. Pronto, acabou. Então, assim, você tem que entender. Agora, eu vou ofender. Porque tá chamando de mentiroso? Mentiroso virou corriqueiro e não é mentiroso. É mentiroso. Eu vou processar uma pessoa porque me chamou de mentiroso? Careca, eu sou careca mesmo, e daí? Careca não, na verdade eu sou calvo. Né? Isso aí, outra, só não raspa a cabeça porque a mulher não deixa. Dona Dé falou que... Falei, pô, mas fica essa coisa feia, parece que eu usei equipar durante anos da minha vida, né? É complicado. O Sabino foi desmascarado segundo a interpretação de quem? De um Zé Ninguém. Epistêmica. Não, eu acho que o mais ofensivo, para mim, foi chamar o Antônio Abrantes de professor. E isso, para mim, é que foi mais ofensivo. Não dizer que o Sabino foi desmascarado. Entende? Porque isso, para mim, agora, mais ofensivo para mim foi chamar o Abrantes de professor, né? Só quem tem um cérebro com um bom desenvolvimento epistêmico consegue enxergar os motivos pelos quais Sabino é competente no que faz. Rodrigo Alessandro Neto. Fala, Rodrigo. Rodrigo, tu é de onde, Rodrigo? Você tem sido bem ativo aqui nas programações. Eu percebi que em algumas lives você sempre está com a gente aqui. Você é de qual estado? Deixa eu me ler aqui. Rodrigo. Eu sei que nada sei, dizia Sócrates. Legal. É isso aí, meu amigo. É por isso que a filosofia, eu sempre costumo dizer, né? É a rainha de todo saber, que é uma constante busca por uma aproximação,
Agora, a filosofia tenta lidar com a realidade, ainda que às vezes, por uma perspectiva empírica, ela tenta lidar com a realidade. Entendeu? Beleza? Eu comparo esse pessoal que fala mal do Sabino como aquele larápio que usa compassas para te induzir a cair no golpe dele. Concordo. É tipo manipulador. Rodrigo, eu falei hoje com uma pessoa que veio chorar. Porque eu não sei mais o que. Deixa de ser hipócrita. Hoje eu estava conversando com um colega que é formado em Direito, ele não é advogado, a gente estava batendo um papo legal, falando de algumas coisas, né? E aí, em dado momento, eu falei para ele, irmão, você já percebeu como as pessoas, elas tentam criar... Existem pessoas que você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter carro, você não precisa ter riqueza. Tenha prestígio, reputação, respeito, admiração. Pronto, você vai ter um invejoso como inimigo. Acabou. Não precisa mais nada. Porque o invejoso, como ele não pode tirar o teu bem porque você não tem o que ele presume, ele vai tentar roubar as tuas amizades, nem que seja maculando o teu nome, criando cismas, violentando. É assim que acontece. Você está entendendo? Então, ou seja, o Sabino, ele causa inveja em muita gente. O cara tá aí, cara, acho que eu conheci o Sabino no YouTube em 2011. Você tem uma ideia? Eu conheci o Sabino em 2011. Nunca, pode perguntar para ele. Quando fazia meus vídeos lá, falando, uma vez eu e o Sabino, a gente discutiu sobre o dízimo. Melquisedeque, deu ou não deu dízimo, foi Abraão. Cara, foi algo respeitoso. E eu me posicionei do meu jeito, ele posicionou do dele. Depois eu só fui ter contato com o Sabino, para vocês terem uma ideia, em 2014, no Carnaval, nunca esqueci disso. Ele estava fazendo um programa não sei se era uma emissora que estava aqui no YouTube chamada Vai TV. E ele tinha um quadro lá chamado Teologando. Ele, porra, cara, gostei do teu trabalho e tal, porra, vou te trazer aqui em São Paulo. O cara me recebeu, cara, porra, com o maior carinho, respeito. E, inclusive, na noite que ele fez Rapaz, eu vou te falar, o cara não tem pena de gastar, não, hein? Eu sou sincero, meu irmão. Ó, rapaz, mas eu comi, quase que eu não dormi aquela noite. O negócio foi sério. Aí o Sabinão fez Porra, cara, Sabino pensa que eu não lembro o que a gente comeu? Eita, Sabina. Rapaz, ó, e tome pra dentro e pá, daqui a pouco o cara, olha só, vou te levar aí pra conhecer umas putas. Eu falei, cara, Sabino, que nada, eu vou nada, sacanagem. Sabino me levou lá em tudo quanto é lugar que você possa imaginar e tal. O cara, aí as pessoas criam, é igual ao meu caso, gente. Sou arrogante, sou prepotente, sou de gente que nunca conviveu comigo. Vem na minha cidade ver como é que eu sou tratado pelas pessoas, como é que eu convivo. Morei no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Morei em São Sebastião do Alto. Fui diretor de uma instituição. Em Nova Iguaçu, a minha instituição foi a que mais formou aluno. Isso eu posso provar. Eu só pedi. Entende? Vinha gente de tudo quanto é lugar para estudar na nossa instituição. E nunca. Para vocês terem uma ideia, quando fomos formar um colegiado, quem decidiu que eu continuasse como diretor foi o próprio colegiado. E olha que no meu colegiado tinha doutores, tinha mestre, eu, o único cara bacharelzinho em teologia só. Ah, me poupe, cara. E para mim, veja como esses colegas, na verdade, demonstraram o que é humildade. Tipo, por exemplo, o doutor Bruno, que prefaciou meu livro Hermenêutica, dava aula na minha instituição, só para vocês terem uma ideia. Da PUC do Rio de Janeiro. Para vocês entenderem, Robert Miller, ex-padre chileno, doutorado em filosofia. Então eu nunca... Veja, eles me ensinaram. Eu me lembro quando eles falaram, Alessandro, ninguém administra tão bem e consegue
cativar tanto as pessoas. Você ama o que você faz e você faz com muita responsabilidade. Então, assim, como eu falei, você não vai criar teu projeto, vai viver sua vida, monta o seu plano, vai ser feliz, esquece o que os outros estão falando, não tem inveja das pessoas. Eu vi que criaram, cara, uma caterva para golpearem o Sabino. Pode ver, as pessoas são aversivas mesmo. Você tem o direito de fazer a sua crítica aos posicionamentos, aos pontos elencados por ele. Ok? Deixa eu me ver aqui. Professor, eu estou no trabalho, sou vigia. Aí, ó, igual a Ezequiel. Às vezes eu dou uma sumida. Origem alemã, sou neto de alemão. Você é neto de alemão, mas você não é alemão. Alemão no sentido. Olha aí, ó. Olha como é que. Olha como as palavras elas têm campos semânticos e significados. Ele vai entender o que eu quis dizer. Você tem origem alemã, é neto de alemão, mas você não é alemão. Por exemplo, só estou dando azar. Porque eu estou encontrando aqui gente brasileira, alemão, mas alemão no sentido carioquês, né? No sentido carioquês, ultimamente não estou dando sorte. Hoje eu conversei com 2 pessoas, eu falei, olha, vocês me desculpem, para mim não dá mais não. O cara pode chegar aqui, prefeito, ele vai para casa do cacete. Ou cada um vai comer vai arrancar o seu toco. Eu estou aqui há 3 anos, sozinho, fazendo o meu trabalho com meus moderadores, com os meus inscritos que acreditam no meu trabalho, pessoas, cada uma de uma classe social diferente. Não fico aqui choramingando, porque não sei o quê. Cada um vai crescer. Se seu canal tem 50, tem 30, tem 10, tem 5 mil, nem sempre isso é significado de incompetência. Muitas vezes nós enfrentamos problemas seríssimos na nossa atividade para fazer um trabalho, dependendo do certo conteúdo, vai levar. Tem muita gente. Hoje eu estava vendo o doutor Oswaldo Luiz Ribeiro fazendo um apelo, gente. De novo. Quem viu lá na comunidade o que o Oswaldo postou? Dói o coração. O nome de um dos maiores, uma das mentes mais brilhantes que eu posso dizer do YouTube é o doutor Oswaldo Luiz Ribeiro. E daí, ninguém leva num podcast, né? Mas por quê? Porque vai jogar tudo. A hora que for, vocês verão se o canal do Oswaldo faz aqui, ó. E não é para debater, não. Só para falar. A hora que o Oswaldo abrir a boca, começar a falar de Bíblia, começar a falar de... vocês verão. Se bobear, os donos do podcast fingem que caiu até a internet para tirar do ar. Não sei do que eu estou falando. Rodrigo Alessandro Neto, eu sou de Lages, Santa Catarina. Olha o que o Felipe Praceiro colocou aí. Se o professor professor, eu sou o Batman. Eita caramba. Pô, se ele for professor, eu sou pós-doctor. Tá de sacanagem comigo, cara. Ai, brincadeira não. E tem uma galera oculta aqui, hein? Talvez as ressentidas que aqui é assim, eu dou uma lapada, aí eles fogem, vão lá e se inscrevem no canal para poder falar assim, eu vou fazer raiva pro professor. Aqui, ó. Se é por falta de adeus, não tô nem. Ai, ai. Gente, eu queria só saber por que isso... rapaz, quando me marcam na publicação fica amarelo assim, eu vou pedir a galera agora, quando for comentar alguma coisa, para fazer isso aí, que fica mais fácil para mim. Gostei desse negócio aí, fica amarelinho aí, ó. Fica amarelo. E tem mais gente me assistindo aí. Tem mais gente me assistindo aí. Ai, ai. Então é complicado, né? Então vocês já viram ali o que o professor Fábio Sabino falou a respeito dos... Pode deixar, gente, continuo com vocês aqui, eu estou com o chat aberto aqui. Eu ponho na tela. Ok, 0 horas e 15 minutos.
Outra coisa, tá, pessoal? Quero lembrar, hoje eu tive que falar até com o Joelson. Os membros exclusivos do canal, aqui do YouTube, ainda que paguem periodicamente, têm os benefícios. Hoje tiveram pessoas que vieram conversar comigo e eu falei, pô, não, professor, é porque eu não tenho tempo. Ah, porque não dá. E outros, eu falei, ó, eu não sou obrigado, eu não vou pegar você e vou te levar lá no site para você ter acesso aos seus benefícios. Membro exclusivo, membro prêmio, tem cursos, tem materiais. E lembrando, o nosso curso de hebraico agora disponibiliza o meu manual. Veja só, eu me lembro que em 2016 eu fiz uma parceria com 2 colegas, né, hebraístas do Rio de Janeiro, e eles ficavam no meu pé, professor, por que você não escreve uma gramática? Professor, por que você não escreve um manual? Eu falei, gente, eu não vou escrever algo, eu não vou publicar algo só para dizer que eu escrevi. Eu não vou fazer isso. Ah, professor, mas você pode ganhar dinheiro porque tem muita gente que estuda o hebraico, que não sei o que. Eu falei, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu desafio agora qualquer pessoa que estuda o hebraico, qualquer pessoa, professor Sabino, qualquer uma, estuda o hebraico. Pega uma gramática para mim que não repita a mesma coisa. Pegue. A mesma coisa. É matemática. A gramática é matemática. E qual é o problema? É que nem todos conhecem a linguagem da gramática. Eu tenho para mim que, às vezes, quem escreveu não deve saber o que escreveu, porque é o quê? É uma reprodução bibliográfica de gramática. Você pega uma gramática, vai na bibliografia, o cara só escreveu porque quer ter nome. Então, o que eu fiz? Eu criei o meu manual prático do hebraico bíblico, onde eu emprego o meu método, a minha forma de abordagem, trabalho uma decodificação da linguagem usada pelos gramáticos para facilitar um estudante de hebraico. Você pega uma gramática, que é a mesma coisa, você pega uma gramática do Gordon Shaw, uma gramática amarela, pega essa gramática. Eu fiz um teste uma vez com um aluno meu. Ó, toma, vê se você vai compreender essa gramática aí. O cara voltou perturbado. Aí peguei Pete Kelly, toma. Aí já voltou mais ou menos. Aí peguei Ellen Rose, toma. Ele. Opa. E fui. Peguei Gessênios, toma. Opa. Ou seja, tem gente que está com a gramática na mão, mas não está entendendo nada. Você está entendendo? E tem muitos aí, eu sou gramático, eu sou professor de hebraico. Eu sou professor de hebraico. Sou professor de hebraico. E tá ali. Você está entendendo? Você tem que... Eu vejo pessoas que estão há anos. Quando eu comentei que aluno meu com 3 meses ou menos, se não estiver lendo, traduzindo e sabendo definir toda a estrutura formativas e performativas da língua hebraica, eu devolvo o dinheiro. Só que o cara não for dedicado. Se ele cumprir o meu programa curricular, eu duvido que não aprende. Entende? Por quê? Porque eu enfrentei as mesmas dificuldades que todos os estudantes enfrentam. E enfrentei mais. Obra, feira, viagem em trem, né? Para poder estudar, viagem em caminhão de 6 horas numa carroceria de caminhão, enrolado numa tenda, numa lona. Eu sei o que eu estou falando. Então não tem desculpa. Ok? Não tem desculpa. Vou atualizar aqui para a gente ir fechando, porque agora eu estou pelo celular. Ok? Eu acho que eu tenho um vídeo aqui. Ih, rapaz, mas se eu colocar esse vídeo, eu vou ter que multar. Mas eu vou fazer isso, espera aí.
Se eu vou conseguir mutar. Rapaz, vocês acreditam que o YouTube... Ué? Oxe. Não subiu. Para nós aqui, ó, para Manaus, Amazonas, né? Brasil, região norte do país. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela entrega dos meus livros. Eu tive que mutar, tá, gente? Porque até o áudio desse vídeo o YouTube desmonetizou. Irmão, na verdade, é triste a gente ler um comentário como o teu, mas é um comentário que retrata isso. O cara do podcast Três Irmãos, ele saiu chateado daqui. Provavelmente nunca vai me chamar para ir lá. Tô nem aí, não dependo dele para porra nenhuma. Ok? Dependo. Agora, porque nem todos querem ouvir a verdade. Primeira coisa, não querem ouvir a verdade. Porque quando as pessoas descem um nível, cara, de boa, descem um nível no chamado tudo por dinheiro, você tá entendendo? Houve uma época que os filósofos realmente tinham preocupação em levar o indivíduo ao desenvolvimento crítico, cognitivo e profundo. Por isso que eu tenho um canal chamado Confraria Cognitiva. Vai ver o nível. Vê lá. Até parece que você está tendo um outro professor no canal Confraria. Peraí, esse é o José Alessandro lá do Pode Tudo? Não é possível. Pode ver lá, se inscreva lá. Tem muitos conteúdos lá. Ok? Quando os sofistas se reuniam num debate nas confrarias, ninguém saía perguntando: ô Felipe Proceno, você tem diploma? Você é discípulo de Sócrates, de Platão, de Aristóteles? Quem que você... Justo de Tiberíades? Não tinha nada disso. Quem fazia história como uma função pública. História não era ciência, era uma prática. Aí hoje a modernidade institucionalizou a história quanto ciência, aí qualquer um quer dizer que é historiador e você não. É porque eu sou historiador, porque eu tenho os pares. É porque tem os pares. É porque se não tiver os pares, você não é historiador. É isso ou não? Tô mentindo, Felipe? Chega a ser vergonhoso, sabe? Sinceramente, vergonhoso mesmo. Eu não tenho, como diz, outro termo para utilizar, a não ser o termo vergonha. Vergonha. Ok? Vergonha. Vou tentar acompanhar vocês agora. Eita, cara. Eu não sei como o YouTube não derrubou meu vídeo por causa dessa do meu... Como é que dá o nome aí? Esse negócio mesmo? Do meu estúdio virtual. O negócio tá tão sério que se bobear daqui a pouco, muda o seu estúdio virtual, porque senão derruba também.